Boa noite, paz do Senhor, igreja. É uma experiência ao mesmo tempo tão boa, quando a gente pode servir, e ao mesmo tempo tão desafiador, principalmente para jovens e adolescentes, né, estarem aqui servindo a igreja, mas esse é o caminho. Estamos aqui para servir e, atendendo a um convite da liderança da igreja, nós mobilizamos os nossos ministérios de jovens, que é o MOVE. Inclusive eu estou com o uniforme do MOVE aqui, não vim com o meu terno. E também o ministério de adolescentes, que é o Bless, né, receberam vocês ali, né, o Davi aqui, futuro pastor também, amém? Também orando, Lina, e esse pessoal aqui que ministrou, né, especial para nós. Eu quero começar essa noite propondo um pequeno desafio para você, se a sua saúde permitir fazer isso. Eu quero que você prenda a sua respiração por alguns segundos. Faça isso agora, tranca a sua respiração, só alguns segundos. Ok, já pode respirar, por favor. Respirem. Qual foi a sensação que você teve quando trancou a sua respiração? Provavelmente o seu coração acelerou, você sentiu ansiedade, um desespero, quase que como se sua mente estivesse chacoalhando você, tentando te despertar para você respirar. Por quê? Porque se a gente para de respirar, a gente morre. E o seu corpo está trabalhando para que você não morra. Então é natural essa sensação, esse despertamento. É interessante, por exemplo, quando um bebezinho nasce, qual é a primeira atividade que essa pessoinha vai realizar? Ela vai respirar, ela vai encher o pulmãozinho de ar. E a partir dali, é isso que ela vai fazer para o resto da vida, porque a vida dela depende disso. A partir do momento que ela nasceu, que ela respirou pela primeira vez, ela vai respirar até o último dia, até o último suspiro. Obrigado. Quando a gente respira, no nosso corpo acontece algo que é chamado de troca gasosa, troca de gases. Ou seja, quando a gente inspira, quando a gente coloca ar para dentro do nosso pulmão, do nosso corpo, o que nós estamos colocando para dentro é oxigênio. Vamos ilustrar de uma maneira bem didática o que é o oxigênio, mais ou menos assim para a gente entender. É como se você estivesse colocando combustível nas suas células, abastecendo elas, para que elas possam fazer o seu trabalho e assim manter os órgãos funcionando e manter o seu corpo vivo. Ou seja, quando você inspira, você está colocando vida para dentro de você. Mas a respiração tem um segundo processo, que é quando você expira, quando você solta o ar para fora. O que você está liberando ali é um gás chamado gás carbônico, que é o resíduo da atividade celular. Isso é veneno, se isso ficar no seu corpo. Por isso, quando a sua respiração é interrompida, além de não entrar vida, não entrar combustível, digamos assim, para a sua célula funcionar, esse veneno não sai, ele é liberado na sua corrente sanguínea e começa a envenenar as suas células e elas começam a morrer. Consequentemente, os órgãos param de funcionar e a pessoa morre. Por isso que a respiração é tão fundamental. Quando a gente inspira, vida entra. Quando a gente expira, morte sai. Mas o que isso tem a ver com vida espiritual? Existe uma disciplina espiritual que é como a respiração. E ela é fundamental para que nós possamos continuar vivos espiritualmente. E que disciplina seria essa? Bom, quando uma pessoa ela não conhece Deus, talvez ela até pode ser uma pessoa que ouviu falar muito sobre Deus, leu muito sobre Deus, mas ela não conhece Deus, ela não tem relacionamento com Deus, ela nunca experimentou a presença de Deus, ela nunca sentiu Jesus pertinho dela. E
talvez até seja uma pessoa boa para os padrões do mundo, mas ela não tem salvação, ela não tem vida eterna. Ela viveu até agora, até então, como se ela fosse o Senhor da vida dela. Ela fez o que ela sempre quis. Mas de repente essa pessoa tem um encontro com Jesus. Talvez numa situação de desespero, ela se lembrou de Deus e ela correu para Deus. Ou talvez porque um amigo insistiu, foi insistente, falando de Deus para essa pessoa, pregando o Evangelho, e essa pessoa veio a abrir seus olhos e se converter. Ela entendeu. Então, seja de uma forma ou de outra, quando essa pessoa ela tem um encontro com Jesus, ou seja, ali acontece algo que nós chamamos de novo nascimento. Ela nasceu de novo, ela nasce espiritualmente. Foi isso que Jesus explicou lá em João capítulo 3 para um homem chamado Nicodemos, um homem, uma autoridade, um homem muito religioso, mas que não tinha salvação, não tinha comunhão com Deus. E ele procurou Jesus querendo entender que evangelho era esse que Jesus pregava, e Jesus explicou para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender da forma como você viveu até agora, ou seja, deixar os pecados, deixar a sua mania de fazer o que você sempre quis, do jeito que você sempre quis, e você precisa aprender a conhecer Deus, se relacionar com Ele, ouvir a vontade dEle para a sua vida e fazer isso. Isso nós chamamos de um novo nascimento, como um bebezinho que acabou de nascer. E qual é o ponto que marca o novo nascimento? Nós chamamos algo de oração de confissão. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Um dia eu precisei tomar essa decisão. Apesar de ter sido criado numa família cristã e estar acostumado com o ambiente de igreja, eu não tinha me posicionado. Eu não conhecia Deus. Eu ouvia falar muito sobre Deus. Mas o dia que eu tive encontro com Jesus, eu precisei me levantar, me apresentar diante do altar e dizer: Senhor, eu me arrependo da forma como eu vivi até agora, e eu entrego a minha vida para Ti, e eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. E a partir daquele momento, daquelas palavras, eu nasci de novo, e eu comecei a viver uma vida nova com Deus. E já aproveitando, talvez, eu sei que tem algumas pessoas que estão nos visitando hoje. Se você até hoje viveu do seu jeito e você sente que está longe de Deus, você tem a oportunidade de hoje tomar a decisão que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida como transformou a vida de muitas pessoas que estão aqui hoje. Mas naquele momento do encontro com Jesus, que a gente libera aquelas primeiras palavras, às vezes a gente nem sabe falar direito com Deus, mas a gente fala. Foi a nossa primeira oração sincera, como o primeiro respirar de um bebezinho espiritual. E a partir dali, a gente tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias a gente precisa conversar com Deus. Todos os dias a gente precisa cultivar esse relacionamento, essa intimidade com Deus, até o último dia nessa terra. Porque se a gente parar de fazer isso, a gente morre espiritualmente. Tem um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. Em outra versão, orai sem cessar. Quando eu comecei na fé e eu li esse versículo, orai sem cessar, isso me deixou um pouquinho confuso, porque eu fiquei imaginando, tá, mas como é que eu vou orar sem parar? 24 horas por dia orando sem parar. Eu não consigo, eu preciso dormir algumas horas, e até posso sonhar que estou orando, mas eu não consigo orar dormindo. E eu trabalho, eu preciso atender gente, eu preciso resolver problemas, e eu não consigo me concentrar e orar quando eu estou fazendo essas coisas. Eu estudo, eu preciso me concentrar, ler, fazer as minhas provas, eu não consigo orar nesse momento, e às vezes eu me distraio nos meus afazeres do dia a dia, e por mais que eu tente orar muito durante o dia, às vezes eu não consigo, e eu entrava em crise. Tá, mas como é que a gente consegue orar sem parar? E aí depois a gente vai amadurecendo, e eu cheguei ao entendimento de que
Não se trata de ficar orando 24 horas por dia, respondendo, repetindo palavras, como se eu estivesse fazendo uma reza, sabe? Aquela, passando uma atrás da outra, 24 horas por dia. Não, o que o texto bíblico está dizendo é: não percam o costume de orar, não percam o hábito de orar, não relaxem com a sua vida de oração, porque se você fez a relação entre a respiração física e a oração, você vai entender o quê? Que a oração é a respiração do crente. Se você parar de respirar, você morre. Se você parar de orar, você morre espiritualmente. Porque quando a gente ora, exatamente como acontece na respiração, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente entra na presença de Deus, e mesmo com as nossas palavras simples, a gente conversa com Ele, e a gente abre o nosso coração, e conta para Ele as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, a gente conta as nossas necessidades, a gente conta os nossos sonhos, a gente apresenta a Ele os nossos planos, a gente aproveita e adora a Ele, como a gente adorou aqui com a música também, enquanto ora, reconhece quem Ele é. Nesse relacionamento, vida entra e morte sai. A vida de Deus entra em mim, e as obras da carne, o pecado, enfim, tudo aquilo que me afasta de Deus começa a sair, tem que sair. Às vezes a gente está ali lutando contra uma mania, ou um pecado, ou uma dificuldade, tentando de alguma forma vencer, e parece que não consegue. Só existe uma forma de vencer o pecado, só existe uma forma de vencer a carne, é através da intimidade com Deus. Isso começa através da oração. À medida que você respira espiritualmente, a vida de Deus entra e te transforma. Então, parar de orar é como asfixia espiritual. E talvez, e certamente a gente conhece algumas pessoas que não estão bem espiritualmente. Assim como na vida natural, algumas pessoas às vezes adoecem e começam a ter dificuldades respiratórias, e às vezes acabam até entubadas, respirando por aparelhos. Na vida espiritual, infelizmente, muitas pessoas estão assim também hoje, respirando por aparelhos, ou seja, eles só estão vivos, só estão sobrevivendo ainda, talvez porque tem uma esposa intercedendo por um marido que já parou de orar, talvez porque tem um marido intercedendo por uma esposa, certamente porque tem um pai e uma mãe, madrugada dentro, intercedendo por um jovem, por um adolescente, que não quer orar. Talvez, pode ser que tenha um adolescente, um jovem orando pelos seus pais, e sustentando eles em oração. Muitas pessoas estão vivas hoje, estão sobrevivendo hoje, talvez porque há pastores e líderes, madrugada dentro, de joelhos dobrados, derramando lágrimas e intercedendo pela vida dessas pessoas. Talvez você hoje esteja vivo ainda espiritualmente, porque alguém está pagando um preço alto pela sua vida. E tudo bem, é nosso trabalho também, como igreja, orar uns pelos outros. Mas você não pode viver dependendo apenas da oração dos outros. Você precisa respirar por si mesmo. Você precisa orar. Os discípulos de Jesus andaram com ele mais ou menos por uns 3 anos, e eles viram muita coisa maravilhosa acontecer. Jesus pregava com uma autoridade, uma sabedoria que ninguém tinha visto até então. As pessoas ficavam surpreendidas, e elas exclamavam: olha, ele não é como os outros mestres que tem por aí, existe uma autoridade sobre a vida dele. As pessoas ficavam maravilhadas com as palavras de Jesus, e os discípulos cresceram espiritualmente, andaram nesse tempo de discipulado, vendo Jesus pregar e atrair multidões com as suas palavras. Palavras essas que geram vida eterna. Pessoas nasciam espiritualmente ao ouvir a palavra de Deus. Mas se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar em nenhum momento os discípulos chegando para Jesus e dizendo: Jesus,
Que palavra! Eu quero pregar como tu prega. Me ensina, Jesus, nos ensina a pregar. Não. Os discípulos por quase 3 anos viram Jesus fazer milagres, curar doentes, algumas doenças gravíssimas, pessoas com deficiência serem restauradas no ato, com apenas uma palavra, um toque dele, até mesmo pessoas mortas levantarem do caixão e viverem novamente. Mas você não vai encontrar na Bíblia os discípulos chegando para Jesus dizendo: Jesus, e aquele milagre lá, meu Deus, Jesus, me dá esse poder, me ensina a curar como tu cura. Jesus, em alguns momentos, ele encontrou pessoas possuídas por demônios que atormentavam a vida dessas pessoas. E sem fazer muita cerimônia, Jesus simplesmente dava uma ordem e os demônios fugiam. E as pessoas ficavam até discutindo: nossa, mas que autoridade é essa que até os demônios fogem? Mas você não vai encontrar, por mais impressionante que isso seja, na Bíblia, os discípulos de Jesus perguntando: Jesus, nos dá esse poder também, nos ensina a expulsar demônios. Mas tem algo que os discípulos viram ao longo desses mais ou menos 3 anos Jesus fazer, e eles, por observarem, entenderam muito bem que ali estava o segredo. Jesus sendo Deus, mas na forma humana, dependia da sua conexão com Deus o Pai, para cumprir com o seu propósito. E essa conexão, essa intimidade era cultivada através da oração. Jesus orava, e os discípulos por 3 anos, e Jesus provavelmente não orava pouco, a ponto de chamar a atenção dos discípulos, e depois de 3 anos, observando Jesus, o que foi que os discípulos pediram para Jesus? Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Os discípulos pediram: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus parou e ensinou eles a orar, porque isso é importante. E é daí vem a fonte, da comunhão com o Pai vem a fonte do poder, da autoridade, da sabedoria. Eles sabiam, se eles chegassem ao nível de intimidade que Jesus tinha com o Pai, se eles também conseguissem desenvolver isso, eles também conseguiriam pregar como Jesus pregou, eles também curariam como Jesus curou, eles também expulsariam demônios como Jesus expulsou. Inclusive Jesus disse que nós poderíamos fazer essas obras e obras ainda maiores, e nos chamou a fazer isso. Mas ele deixou bem claro a fonte de autoridade, de sabedoria, de poder, para que você possa cumprir com o seu ministério e viver de forma plena, está na intimidade com Deus, está na vida de oração. Não tem outro jeito. Em Lucas capítulo 6, nós temos uma cena onde Jesus, iniciando ali o seu ministério, ele precisou escolher os 12 apóstolos. Aqueles homens, aquelas pessoas que seriam responsáveis por levar adiante o legado que ele estava construindo, e fariam com que a igreja atravessasse anos, séculos e chegasse até nós. Ou seja, ele não poderia escolher qualquer um. Jesus não escolheu baseado na opinião dele, ou seja, ele não escolheu o mais bonitinho, nem o que falava mais bonito, nem o que aparentava ter mais potencial de liderança, nem o que tinha mais influência. O que Jesus fez para escolher, para tomar talvez a decisão mais importante do ministério dele? Em Lucas 6 diz que Jesus subiu ao alto de uma montanha, passou a noite inteira orando até de manhã, e então depois pela manhã desceu, chamou os discípulos e indicou quem eram os 12. Certamente Jesus não escolheu quem ele achava que era, mas quem o Pai havia escolhido. Ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a gente só conhece a vontade do Pai na intimidade com o Pai, na oração.
Só que nós, muitas vezes, não fazemos o que Jesus fez. Nós tomamos tantas decisões importantes que impactam o futuro da nossa vida e da nossa família, baseado no que a gente acha. E só procura a Deus depois que deu errado, daí a gente chama Ele para consertar o que a gente decidiu fazer, sem perguntar para Ele primeiro. Se nós seguíssemos o exemplo de Jesus, e colocássemos diante dele cada desafio, cada escolha, cada decisão que a gente tem que tomar, certamente a vida se tornaria muito mais fácil, muito mais tranquila, porque estaríamos andando dentro da vontade de Deus. Muita dor de cabeça, muito sofrimento teria sido evitado. Em Lucas 22, nós temos uma outra cena. Jesus ali já na noite em que ele seria traído, logo depois preso, torturado, crucificado, de forma injusta, porque ele era santo, carregando o peso e a culpa minha e sua e de toda a humanidade, sabendo que o Pai teria que olhar para o lado e deixar ele passar por tudo aquilo, ser moído. Jesus, ele estava profundamente angustiado, num extremo estresse físico e mental, uma angústia profunda. E o que Jesus fez? Jesus foi orar. É aquela cena no Getsemane, onde ele, ajoelhado, prostrado, começa a chorar e orar, e o seu suor começa a verter sangue dos seus poros, de tamanha angústia, a opressão que estava sobre ele naquele momento. E ali ele foi renovado. A Bíblia diz que um anjo veio e assistiu ele, deu assistência, suportou ele, para que ele pudesse passar por esse tempo. E depois ele foi lá e cumpriu aquilo que ele veio fazer. E ele morreu na cruz, e por causa disso nós estamos aqui com vida, com acesso ao Pai. Mas para que ele pudesse vencer, ele precisou buscar forças na presença de Deus, em oração. Mas nós, muitas vezes, no momento da dor, no momento, quem sabe a gente passa pelo luto da perda, ou pela traição de alguém que a gente amava, ou pela frustração de um plano onde a gente investiu tanto e deu errado. E qual é a nossa reação? A gente desanima, a gente foge, a gente xinga, a gente se ira, a gente entra em desespero, a gente busca conselho das pessoas, a gente vai para a rede social desabafar, a gente faz tanta coisa, menos orar. Mas se nós orássemos, nem sempre Deus vai nos livrar de passar por lutas, mas Ele vai passar junto. É isso que está escrito em Salmo 23. Quando passarmos por um vale de sombra de morte, não teremos medo, porque Ele está conosco. Mas isso precisa ser construído na oração. Quando nós oramos, nós alinhamos o nosso coração ao coração do Pai, e aí nós conseguimos viver o nosso propósito. Só que às vezes a gente olha e se surpreende, porque a gente vê algumas pessoas, alguns irmãos queridos, algumas irmãs que estavam ali há muitos anos andando com a gente, e de repente não estão mais, de repente desanimam, de repente abandonam o ministério, de repente desistem de um casamento, de repente colocam fora uma oportunidade de trabalho, de negócio, de repente põem tudo a perder. De repente, nunca é de repente. A morte espiritual não acontece de uma hora para outra. Ela é a consequência de quando nós negligenciamos a vida de intimidade com Deus, a vida de oração. Sabe onde a gente começa a morrer espiritualmente? É naquele dia que a gente chega cansado de um dia de trabalho pesado. E aí a gente pensa: hoje eu não vou orar, estou cansado demais, amanhã eu oro.
Daqui a pouco, não é mais um dia, é 2, é 3, é 2, 3 semanas que você não está mais orando. Você se acostuma a negligenciar a vida de oração. E aí a gente começa a morrer. O problema é que quando a gente negligencia nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, nós abrimos brechas, frestas na nossa vida por onde o diabo entra. E ele não perde uma oportunidade. Às vezes nós perdemos a oportunidade de estar na presença de Deus. O diabo não perde uma oportunidade de aproveitar uma brecha que a gente deixa. E ali ele entra e atinge o casamento, os filhos, as finanças, a fé, a saúde, o ministério. Nessas frestas que a gente deixa. Tem um texto que está em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. A gente geralmente quando fala ou ouve sobre tentação, a gente automaticamente pensa em pecado sexual. Tentação na área sexual, na imoralidade sexual. E pode ser que sim, essa seja a brecha que o diabo vai usar para tentar derrubar alguém aqui. Mas não é apenas isso. Jesus ele estava dizendo, vigiem e orem. O que é vigiar? Acorda, presta atenção, não distrai. Se liga, fica atento, não baixa a guarda, não relaxa com a tua vida de oração, porque se você relaxar com a sua vida de oração, você vai cair em tentação, e cair em tentação pode ser também cair na tentação de falar mal de alguém que você deveria orar e abençoar, pode ser cair na tentação de criticar a falha de um irmão e não amar, pode ser cair na tentação de murmurar contra a liderança quando nós não concordamos com alguma coisa ou achamos que sabemos alguma coisa. Pode ser cair na tentação de tomar uma decisão, fazer um negócio, enfim, fazer uma escolha que é uma cilada do diabo. Vigiem e orem, para que você não caia em tentação, para que você não abra brechas para o diabo usar isso para te destruir. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso é uma imagem, uma ilustração que Pedro está usando. Imagina nós, um rebanho de ovelhas, as ovelhinhas de Jesus, né? Jesus é o nosso pastor, só que a gente começa a relaxar no nosso relacionamento com o nosso pastor, que é Jesus, e a gente começa a se afastar dele, e enfraquecer na fé. Quem você acha que o leão vai devorar? É o crente que está firme na oração? Ou é aquele que está só pela oração dos irmãos? Essa igreja aqui nasceu e foi concebida em oração. Ela foi construída sob oração. A gente, quando para ouvir dos nossos irmãos que são os pioneiros aqui, a história dessa igreja, a gente entende qual é o DNA dessa igreja, qual é a nossa identidade. É muito bom, nós temos um templo bastante confortável e bonito, nós temos bastante tecnologia aqui, nós temos uma banda muito boa que ministra, nós temos um pastor hoje que cuida de nós, que ora por nós pastores, nós temos líderes, nós temos células, ministérios, atividades, enfim, muita coisa boa. Mas não foi sempre assim. Quando eles começaram, não tinha nada disso. Tudo que eles tinham eram uns aos outros. E eles se reuniam e oravam. E fortaleciam uns aos outros, e aconselhavam, e contavam, testemunhavam um na vida do outro, e um ia animando o outro, e eles oravam, e oravam, e oravam, e oravam, e porque oravam, o Senhor foi acrescentando pessoas, foi acrescentando recursos, e a igreja foi crescendo, e chegou até aqui.
E nós temos hoje, muito importante, além do pastor Olavo e da pastora Elodie, que estão aqui já há bastante tempo, o irmão Paulo, a irmã Edila, e talvez tenha mais alguns daquele tempo que eu não conheço, mas as pessoas que até hoje continuam orando, 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 orando. Olha o exemplo vivo que nós temos aqui. Mas por que muitos de nós se acomodaram e relaxaram nossa vida de oração? Nosso pastor tem falado há muito tempo sobre oração. De vez em quando ele vem aqui e fala sobre a importância de orar e convoca a igreja para orar e fala da oração. E infelizmente nem todos entendem e respondem a isso. E talvez você pense que é só mais uma atividade religiosa, mas não. É porque isso é essencial para a sua vida. É por isso que nós falamos tanto sobre oração na igreja. O que os pastores estão falando quando te convocam para orar, quando te desafiam para orar, quando te falam que nós precisamos intensificar a nossa vida de oração, eles estão dizendo: investe no teu casamento, investe nos teus filhos, investe nas tuas finanças, investe no teu ministério, porque é isso que acontece quando nós oramos. Nós fechamos as brechas e não permitimos que o diabo toque na nossa vida. Eu acho muito interessante o texto que está lá em Tiago capítulo 4, que diz: resistam ao diabo e o diabo vai fugir de vocês. E a gente gosta desse texto, amém, aleluia, né? Com a assembleiana a gente dá um glória a Deus quando lê isso daqui. Mas por que o diabo foge? Porque quando ele olha para nós, ele já não nos vê, ele vê Cristo em nós. Porque a gente está tão íntimo de Deus, tão próximo de Deus, todos os dias buscando Deus, que a gente se esconde nele. E o diabo já não nos vê. Quando a gente fala, já não é mais nós, é o Senhor falando através de nós, e ele precisa respeitar. Mas o que a gente faz? Se eu me sinto fraco demais, se eu sei que eu estou negligenciando a minha vida de oração, eu sei que isso está afetando, está atingindo a minha família, está atingindo áreas da minha vida, e eu quero mudar isso, o que eu preciso fazer se eu não consigo? A primeira coisa que você precisa fazer para despertar e crescer na sua vida de oração é ter comunhão com a igreja. Voltando para o texto de 1 Pedro capítulo 5, a imagem da ovelhinha lá do rebanho. Você acha que o leão vai atacar a ovelha que está perto do pastor? Ou perto do rebanho? Não, ela vai pegar aquela que desgarrou e anda lá pelas pontas, que está por último, que está pegando atalho. Eu falei isso no nosso culto de jovens agora, semana passada ou anterior. Eu fico um pouco triste, porque a gente tem construído nos nossos cultos um ambiente muito agradável depois do culto, nos nossos cultos de jovens e de adolescentes, a ponto dessa gurizada não querer mais ir embora. Às vezes a gente tem que mandar eles embora, porque já está tarde, a gente tem que fechar a igreja, né? A gente tem, enfim, tem que dormir. E eles não vão dormir, porque eles vão para a casa de alguém ainda continuar tendo comunhão. E amém, é bom isso, a gente incentiva isso. Mas eu fico um pouco triste quando eu vejo, às vezes, antes do culto acabar, tem uns irmãos correndo porta fora. Sabe, como que eu vou sair antes que alguém venha e me abrace. Eu vou sair antes que alguém venha e pergunte se eu estou bem. Mas é exatamente assim que o Espírito Santo trabalha, ele usa pessoas. Ou você espera que apareça um anjo na sua frente? Não, talvez vai vir um anjo, mas ele vai usar um irmão, uma irmã. Não tenha pressa de sair da casa de Deus. Não falta culto, te esforça para estar aqui. Vai na célula, vai na casa uns dos outros, marca um café, um churrasco, vamos começar a ter comunhão, porque a gente precisa ter humildade de poder
confiar e contar com alguém e dizer: irmão, eu não estou conseguindo mais, eu estou fracassando, me ajuda, vamos orar junto, me escora aqui. E isso é ser igreja. A palavra de Deus diz em Colossenses e em Efésios, Colossenses 13 e Efésios 4, suportem uns aos outros, deem suporte, apoiem uns aos outros em amor. Esse é o nosso trabalho como igreja. Então, se você quer despertar para a sua vida de oração, você precisa começar a ter comunhão com as pessoas, e abrir o seu coração e admitir, seja para um líder, para um companheiro de fé, para um pastor: irmão, me ajuda, eu quero começar a crescer espiritualmente. Outra forma de você despertar é dando lugar ao Espírito Santo na sua vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós, como que com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar, não sabemos pedir, não conseguimos orar, o Espírito Santo está ali. Na segunda-feira, quando você estiver lá no seu trabalho enfrentando uma dificuldade, o Espírito Santo está ali. Ele é o ajudador, ele quer te ajudar. E muitas vezes você vai entrar no momento de oração, e talvez você esteja tão atribulado, tão angustiado, que você nem sabe o que falar direito, e está tudo bem, apenas fica ali em silêncio, ou deixa as lágrimas caírem, porque o Espírito Santo traduz e transforma as suas lágrimas em palavras diante de Deus. Ele vai interceder por ti, ele vai te ajudar a orar. O Espírito Santo nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para crescer espiritualmente, para desenvolver nosso ministério, para viver como Deus quer, para cumprir com o nosso propósito. Essas ferramentas nós chamamos de dons. E um dos dons que o Espírito Santo nos dá é o dom de falar em línguas espirituais. 1 Coríntios capítulo 14 diz que quem fala em línguas fala diretamente a Deus. Ou seja, quem ora em línguas está falando direto com Deus. E diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Edificar é construir um edifício. Cresce espiritualmente, se fortalece espiritualmente. Então, essa é uma ferramenta que o Espírito Santo está nos dando, deu à igreja, nós precisamos usar. Se você já recebeu essa ferramenta, desenterra ela e começa a usar. E se você ainda não recebeu, começa a pedir, porque aquele que deu essa ferramenta para mim, para outros, para os pastores, também quer e pode dar para você, e você precisa usar. Judas, no capítulo 1, versículo 20, diz que nós, também reafirma que nós, quando oramos no Espírito, nós nos fortalecemos, nos edificamos, nos construímos, crescemos. Então, já concluindo esse tempo, pastor Anderson já vai estar passando aqui para fechar essa palavra. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você esteja respirando com muita dificuldade na fé, esteja negligenciando a sua vida de oração. Então eu te peço, por favor, não guarde essa palavra naquela gaveta onde você guarda todas as pregações que você costuma ouvir e esquece. Não guarda. Pega essa palavra e pensa nela, e tome uma atitude, decida reagir na sua vida espiritual, porque Deus quer transformar a tua vida, te usar para transformar tantas outras pessoas. Amém, meu irmão. Forte, né? Tremendo. Tremendo que Deus falou hoje para nós. E não quero repregar nada, apenas concluir com um pensamento. Estava ali pensando na parábola que Jesus falou aos seus discípulos. Se puder abrir para mim em Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Queria fechar com esse texto. Lucas 18, do 1 a 8. Se puder botar para mim.
E apenas acrescentar algo. Lucas 18, não 1, Lucas 18. Lucas 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, se tu puder botar. Acho que não, então, tá isso aí. Do 1 ao 8, então. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Versículo 5. Esta viúva está me aborrecendo, eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamem a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? E eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amados, nós cantamos antes uma música, né? Por acaso encontrará fé na terra? Por acaso haverá pessoas clamando a Ele? Haverá oração, pessoas com oração clamando e suplicando? E a fé aqui, Jesus não está falando aquela fé: eu vou ser próspero, eu vou ganhar, vou ser milionário. Não é essa fé que eu estou falando. A fé que Jesus está falando aqui é a fé de oração, de entrega, de súplica, de prostrar ao Senhor, um coração que está clamando Ele dia e noite, por arrependimento, pela família, pelos filhos, pela vida espiritual. E essa fé que o Senhor falou aos discípulos, que eles tinham que orar e nunca desanimar. Assim como um juiz injusto, Jesus usou um juiz injusto que não temia a Deus. Ele fez a vontade da viúva porque estava enchendo o saco demais. E aí Jesus falou: mas imagina Deus que nos ama, capaz que Ele não vai fazer justiça para ti, capaz que Ele não vai ouvir a tua oração e não vai trazer resposta. E hoje o Wesley trouxe algo muito importante ao fundamento da nossa fé. Essa igreja, ele trouxe muito bem a história. Nós construímos a história nos 50 anos. Essa igreja se criou em base da oração, né, pastor? Era homens e mulheres, vigília de sábado até domingo, sexta, sábado, domingo, orando de joelhos, clamando: Senhor, traz o avivamento para a igrejinha, traz pessoas, traz famílias, traz aqueles que ninguém quer mais, traz esses. Amado, você hoje está aqui por resposta de oração. Isso é tremendo, amados. Você é resposta de oração. Eu sou resposta de oração, amados. Eu nasci desenganado pela medicina. Eu não falo muito meu testemunho aqui, mas eu nasci desenganado da medicina. O médico disse que não tinha, eu ia ser paralítico numa cadeira de rodas, não ia falar. Mas um pai e uma mãe dobraram o seu joelho: Senhor, faz um milagre, faz um milagre, Senhor. Quanto você tem clamado pelos teus, amado? Quanto você tem se dedicado pelos teus, por aqueles que ainda não conhecem Jesus, por aqueles que precisam um milagre? Talvez tua família precise um milagre, precisa uma mudança. O quanto você está clamando?
Será que o Senhor está achando fé na terra, no teu coração? Será que Ele encontra fé na terra? E você pode dizer: aqui há fé, Senhor, aqui há um homem e uma mulher de fé. Amado, nós estamos chegando a uma nova geração. Hoje é um culto geracional. O que nós estamos ensinando para essa nova geração? O que eu e você estamos ensinando para eles? Os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. E se alguém te perguntar: fulano, fulana, me ensina a orar. Ah, mas eu nem oro. Amado, tem uma geração chegando que nós, você e eu precisamos ensiná-los. Nós precisamos mostrar que nós somos homens e mulheres, jovens, adolescentes de oração, que nós temos um desejo de ver essa cidade mudada, essa cidade salva, famílias restauradas. A oração é a resposta de tudo, amado. Não há outra doutrina aqui. A doutrina é a oração. Tudo que nós fizermos a mais, amém, é bom, mas a oração é o principal. Nós não vamos ver transformação em lugar nenhum se não haver oração. Oração. Será que quando o Senhor voltar, versículo 8, quando o Filho do Homem vier, Jesus Cristo, encontrará fé na terra? Será que encontrará fé na terra? Amém, amém, Jesus, pela essa palavra. Amado, eu estou assim, aqui por dentro está queimando, sabe? Porque eu sei que há um povo aqui que está clamando. Eu sei que tem homens e mulheres dentro desse lugar que não estão desanimados, mas o Senhor está vendo fé no coração. Aleluia. Cheira, papacheca, Você que está preocupado, estou te chamando para me buscar. Não há nada maior do que confessar e buscar. Eu tenho te chamado e te preparado, por isso eu estou contigo. Eu quero te usar como exemplo para as multidões. Me busca, te veste, te arruma e fala. Os que começaram a igreja em oração, venham para frente. A velha geração que pagou um preço em oração para essa igreja, pode vir, Wilson. Estavas aqui também, né? Edila, Hilário, Paulo. Araidi não está? Não. Se você quer chorar, amado, vai chorando. É uma presença de Deus muito forte aqui. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Acho que você pode ficar de em pé, né? Agora eu chamo os guerreiros de oração que têm se levantado neste tempo. Quero que vocês venham para frente. Vocês que têm se levantado no monte, vocês que estão pagando um preço, vocês estão entendendo esse chamado. Aleluia. Aleluia. Cheira para maralaba cheia de americana maralaba cheia ribana maralabai. Cheira para maralaba cheia ribana maralabai. Eu quero pedir para os antigos, vocês viram para a igreja?
Amados, a gente começou, a gente se converteu. Toda segunda, quinta noite e sábado à noite, vigília a noite inteira. 3 anos e meio sem parar. Isso foi quando começamos. Hoje nós temos pessoas que oram, tem aqueles grupos que vão para o monte. Todos são bem-vindos. Amados, o que muda a igreja, que muda uma cidade, é oração. E nós queremos essa noite convidar. Quem quer pagar um preço na oração, nós queremos convidar. Amados, é um trabalho, é um investimento que vai refletir na eternidade a tua vida. Você vai colher. Então, quem quer sair do banco, quer vir junto, depois nós vamos orar pelas pessoas. O mais importante agora, um exército que quer orar. Saia teu banco, venha na frente. Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando português, né? Quem quer fazer parte, venha. Depois vamos orar pelas pessoas. Irmãos, se alguém não sabe o tempo de oração mínimo, olhem o que Jesus falou no Calvário, quando ele estava na aflição dele. Ele voltou e disse para os discípulos: nem 1 hora pudesses vigiar comigo. Então o que vocês acham que ele estava dizendo? Que o mínimo de oração do crente por dia deve ser 1 hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, levanta as mãozinhas para o céu e vamos todo mundo orar agora. Nós queremos ouvir a voz de todo mundo. Levanta a mão e fala. Faça teu propósito. Levanta a voz, queremos ouvir a igreja. Amado, o céu está aqui, os anjos estão aqui. Eles estão aqui para receber. Amado Senhor, amado Senhor, estende a tua mão sobre esse povo. Buscamos a tua face, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, a nosso encontro, nos despertar, Senhor, como essa noite está fazendo. Desperta-nos, Pai, nesse último tempo, nesses últimos dias, aonde filhos estão se perdendo, casais estão se destruindo. Senhor, nos levantamos como um exército, disposto, Senhor, a colocar os nossos joelhos no chão, para que o Senhor sare, para que o Senhor salve, para que o Senhor avive a tua obra nesse lugar, nesse país, para que o Senhor avive nossas famílias, que esse oxigênio comece a fluir na igreja. Oh meu Deus, que haja vida. Não queremos ser um monte de ossos secos, mas queremos ser homens e mulheres espirituais, ligados, Senhor, ao teu trono, ligados, Senhor, na essência. Que o Senhor visite, Senhor, cada grupo de oração. Amado Deus soberano, em nome de Jesus, Tu és soberano, Senhor, sobre esta igreja, Pai. Está um povo, Senhor, reunido, Pai. Um povo, Senhor, que busca, Senhor, a Tua presença. Senhor, nós queremos nos entregar diante da Tua face. Nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida na Tua presença. Senhor amado, o Senhor tem levantado, Senhor, esta igreja em oração, Senhor. O Senhor tem levantado, Senhor, esta igreja em oração, Pai. Sabemos, Pai, que quantos joelhos, Senhor, se dobraram. Quantas lágrimas, Senhor, foram derramadas, Senhor, até aqui, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos trouxe, Senhor. E nós queremos nos levantar, Senhor, como guerreiros, como guerreiras, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós cremos, Senhor, que esta cidade, Senhor, ela será avivada pelo poder da Tua palavra, pelo poder, Senhor, da oração, Senhor. E nós nos levantamos, Senhor, como guerreiros, Senhor. Levanta, Senhor, esta geração. Eu acredito, Senhor, nesta geração que está se levantando, Senhor.
Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Pai. Tu és soberano, tu és maravilhoso, tu és exaltado. Nós colocamos a nossa vida na tua presença. Senhor, levanta, Senhor, esta geração, Senhor. Nos levanta, Senhor, como guerreiros, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Tudo que temos, Senhor, nós entregamos em tuas mãos. Senhor, a nossa vida ela é tua. Usa, Senhor, este povo, Senhor. Pai, esta cidade é tua. Nós declaramos que a igrejinha é tua. Nós declaramos, Senhor, que a igrejinha é tua, Senhor. Ah, Pai, nós colocamos a nossa cidade na tua presença. Colocamos também, Senhor, as cidades, Pai, ao redor. Colocamos o vale, Senhor, na tua presença, Senhor. Tudo é teu, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Pai querido, nós clamamos, nós desejamos sim mais da Tua presença. Nós necessitamos, Senhor, necessitamos sim, meu Pai. Ah, Senhor, socorre-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor, nessa noite. Sim, Senhor, renova-nos, Senhor. Oh, remaia sube que me sou. Sim, meu Senhor. Ah, o avivamento, Senhor. Sim, Senhor, começa, Senhor, nas nossas vidas. Oh, remanda rabadaia sou pequenere manai. Sim, meu Senhor, a tua noiva, a tua igreja, Pai, nessa noite clama. Clama, se entrega, se rende a ti, meu Senhor. Oh, meu Deus. Meu Deus, nos rendemos a Ti nessa noite, Pai querido. Olha, Senhor, para esta igreja. Olha, Senhor, para a Tua noiva. Libera, Senhor, misericórdia e graça sobre nós. Oh, meu Deus, Espírito Santo de Deus, batiza, Senhor, aonde tem um crente. Vai, receba nessa noite o Espírito Santo de fogo e de poder. Você que não é batizado, receba nessa noite em nome de Jesus. Receba essa noite em nome de Jesus. O Senhor te batiza com fogo nesta noite. Abre a tua boca e começa a profetizar. Começa a liberar a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Aleluia. Santo.